Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes do Vira Casacas. Aqui é o Carapanã, estamos aqui para mais um Evárzia. Eu vou convidar você, meu ouvinte, para tentar imaginar uma situação. Você aí que é um cara normal, né? Uma pessoa que está trabalhando para poder sobreviver, que tem aí uma vida familiar, que pode estar passando por dificuldade, ou que pode estar numa era melhor, né? Talvez, às vezes a gente tem aquela pausa no batente da vida real e você está numa época em que você tem algum dinheirinho sobrando, você pode fazer planos para o futuro. Isso não é muito comum hoje em dia, mas de vez em quando acontece. Aí pensa você, né, essa pessoa aí, e pensa em como você enxerga o futuro. Agora a gente vai cortar pro extremo mais rico do planeta, né? Vamos pegar as pessoas que literalmente têm dinheiro, mais dinheiro do que a metade do planeta inteiro junto, né? Os bilionários, especialmente os bilionários do Vale do Silício. Esses caras, entendam vocês, eles têm uma visão absolutamente pessimista do futuro. Enquanto você está aí pensando assim, pô, o futuro pode ser bom, o futuro pode ser ruim, depende de coisas de política, depende de como o meio ambiente vai estar, de como minha própria condição pessoal, a condição da minha família, ou da minha comunidade vai estar. Esses caras que têm todo o dinheiro do mundo, né, todos os recursos do mundo, que são favorecidos pessoalmente por figuras que têm um imenso poder político, quando esses próprios caras não têm poder político. Eu vou te contar que eles têm uma unanimidade. Em unanimidade, eles tendem a acreditar que o futuro vai ser muito ruim. E eu vou voltar um pouco aqui para 2017. Em 2017, vários jornais, eu acho que Washington Post, New York Times, e eu acho que a Wired Magazine e outras, estavam publicando uma série de matérias sobre como os bilionários do Vale do Silício e outras figuras ricas do Vale do Silício em geral estavam se tornando preppers. E o prepper, caso você não saiba, é como... Prepper vem de preparation, né, de preparação. Então, prepper é o cara que ele passa um tempo enorme se preparando para um eventual apocalipse, entendeu? Imagina aí um cara que assiste muito Walking Dead e fica pensando o que vai acontecer se os zumbis chegarem aqui, e esse cara vai pensar em 50 mil estratégias para fazer, para poder, enfim, lidar com esse cenário ficcional. E os bilionários do Vale do Silício estavam se tornando preppers, cada vez mais comumente, porque aí eu vou lembrar a todos vocês, esses caras, você acha que eles são uma competição, mas eles conversam bastante entre si, né? A gente teve outras matérias que saíram recentemente de que esses caras mantêm grupos de WhatsApp, de Signal, de Telegram, onde eles ficam trocando informação, conversando sobre coisas, esses empreendedores e tal. Não são todos juntos em todos os grupos, mas eles têm uma conexão pessoal em algum nível. Aquilo que a gente sempre discute, né? Enquanto os trabalhadores ficam perguntando se é bom ou não é bom se organizar politicamente, os patrões estão sempre organizados politicamente e estão conversando, né? Mas esses caras começaram a fazer esse tipo de preparação para o apocalipse, e algo muito interessante aí é que você não tem, caras, muita preparação pensando em um cenário literal de destruição do mundo, gente, que é possível acontecer, né? Então, o mundo tem armas nucleares suficientes para erradicar a vida na Terra, né? Como a gente conhece hoje. E essa preocupação, ali no auge da Guerra Fria, né? Preocupação de um conflito nuclear armado entre duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos, levava as pessoas a pensar em bunkers, em meios de sobreviver ao conflito nuclear, né? Tá aí, quem adora Fallout não vai se esquecer disso. Mas a coisa do Vale do Silício é meio maluca. A maioria das vezes, esses caras eles têm medo de uma espécie de colapso da ordem que o sustenta lá em cima. Então parece que vários deles
começaram a virar preppers quando eles veem, por exemplo, manifestações contra a violência policial, do Black Lives Matter, por exemplo, né? Que eu vou lembrar para vocês, em raros casos elas começam violentas, por exemplo, aquela onde o policial matou George Floyd, a delegacia onde ele trabalhava foi incendiada, né? E, assim, o cara não só matou, como matou na frente das câmeras. Mas várias vezes essas são grandes manifestações que a polícia vai lá e bate em todo mundo e de repente se torna uma coisa absurda na rua. E não é, né, gente? Manifestações por justiça racial nos Estados Unidos não são a exceção. Os Estados Unidos é um país absolutamente racista, que historicamente racista, que tinha segregação racial codificada em lei. E para quem acha que não teve muita manifestação, muita revolta até os direitos civis serem aprovados, a pessoa não sabe o que está falando, gente. Martin Luther King não era, sei lá, essa Madre Teresa que os conservadores querem dizer que ele era para depois falar que ele era conservador. Ele não era. Bom, então estou falando, os caras do Vale do Silício, eles estão pensando num apocalipse, vou te chamar aqui de um apocalipse segundo Ayn Rand. Ayn Rand, aquela filósofa russa que escreveu livros de ficção absolutamente infantis, como A Revolta de Atlas e uns outros aí, acho que o Fountainhead, e que virou um pouco a Bíblia do Vale do Silício, né? Essa ideia de um tecno-libertarianismo egoísta, ou seja, nós somos empreendedores que fazemos o mundo, então todo mundo deve se curvar a nós e dar a nós tudo que nós queremos. Então esses caras, eles estão basicamente com medo de um mundo onde as pessoas não aceitem mais isso. E isso é bem interessante, você pode ver isso nas entrevistas. O principal medo deles é uma revolta que os impacte diretamente. E, curiosamente, gente, se você vai pensar nesse sentido, a gente entende bem como esses caras fizeram uma guinada, não vou dizer que é uma guinada porque eles já estavam mais ou menos nessa direção, mas uma virada bastante acentuada em relação à extrema-direita, né? Hoje todos os bilionários do Vale do Silício são trumpistas e são apoiadores do regime Trump e são apoiadores da extrema-direita num contexto internacional. Acham que sabem, eles têm relatórios que mostram que a maneira como eles estão fazendo as redes sociais levam a um caos social e uma divisão e a todo tipo de crime, e eles deixam isso acontecer. A meta, gente, deixa golpista, ladrão, tudo quanto é tipo de terrorista anunciar coisa e usar a sua própria infraestrutura sem qualquer controle. A Meta não tem nenhum interesse em controlar isso, né? Os próprios relatórios deles não estão nem aí, né? E esses caras sabem disso tudo. Eles sabem que o Vale do Silício está causando uma destruição social e um caos. E eles não têm nenhuma intenção de fazer nenhum tipo de reparo, reforma, nenhum tipo de reparo ou reforma. Vou pegar um detalhe aí, e aí eu entro no que algumas figuras estão fazendo. A gente sabe que os bilionários do Vale do Silício têm medo de um cenário apocalíptico, segundo eles, que eles estão se tornando preppers, que eles estão gastando cada vez mais dinheiro tentando se preparar para sobreviver ao fim do mundo. E essa preparação, gente, pode ser comprar um bunker no meio da zona rural dos Estados Unidos, ou comprar uma ilha no Havaí, ou comprar uma propriedade. Muito, muito comum é comprar propriedade na Nova Zelândia, e com coisas muito malucas, assim, tipo, os caras têm um piloto designado para caso eles precisem fugir, e esse piloto é o cara que vai levar as famílias deles, assim, os caras compram uma plataforma no oceano para fazer. É um lance bem esquisito, assim. E que eu falo que é curioso, porque ninguém tem mais poder hoje em dia para poder frear a destruição do mundo, no sentido da destruição do meio ambiente, da questão da consciência política, do que as pessoas que controlam a informação. Você podia, com pouquíssimo esforço, como já foi provado, o Vale do Silício e as companhias que estão ali, elas poderiam fazer
coisas que vão beneficiar a humanidade como um todo. E elas não fazem isso. E o que eu diria é que elas não fazem isso, as companhias não fazem isso, seus bilionários não têm interesse em fazer isso, e eles estão apoiando políticos que têm uma agenda de destruição, né? O Donald Trump é uma agenda de destruição dos Estados Unidos, né? Como a gente entende os Estados Unidos. Você pode falar, os Estados Unidos sempre foi racista, os Estados Unidos sempre foi isso, como eu acabei de dizer, mas o que o Trump está destruindo não é essa parte, ele está destruindo a outra parte do que era os Estados Unidos, como uma república, como um certo ideal liberal, e aí eu digo liberal não no sentido de Mises, né, no sentido do liberalismo político, e essa agenda de destruição é algo que o Vale do Silício apoia, né? Existe um livro aí do Queen Slobodian, vocês deviam ler, que chama Capitalismo de Destruição, onde a gente vê que as ideias dos bilionários do Vale do Silício são de destruição dos estados-nação e de criação de espécies de feudos, onde eles possam mandar em territórios e em pessoas. Existe toda uma literatura aí extremista escrita por pessoas dentro do Vale do Silício que pregam volta da monarquia, volta da escravidão, fascismo, segregação racial. Tá aí, a gente não precisa ir muito longe. Então, o que eu acho interessante nisso é que a gente pode ver que existe um pessimismo meio que absurdo aí, estranho, paranoico, né? Esses caras estão cada vez mais, que eu falo isso bastante, essas elites entrincheiradas ali no Vale do Silício, elas estão cada vez mais endogâmicas e paranoicas e isoladas da realidade em geral, e estão tentando fazer o mundo o espelho delas mesmas, mas ao mesmo tempo esses caras, eles são tipo, é quase como se o projeto deles passasse por essa destruição. E aí eu vou pegar um pouco o que tem uma certa obsessão com coisas tipo Apocalipse e o Anticristo, que tem voltado aí nesses círculos do Vale do Silício. Então, Peter Thiel, que é o dono da Palantir e de outras companhias, é um cara da chamada máfia do PayPal, aí, como dizem, os caras que começaram a lidar com transação bancária na internet e ficaram muito ricos por causa disso. Esse cara, um aliado de longa data do Elon Musk e de outros caras, ele sempre foi uma figura bastante execrável. Tem, como vários outros desses bilionários, cresceu na África do Sul, teve seus anos formativos lá, e em áreas da África do Sul muito pró-apartheid, onde você tinha uma ideologia basicamente supremacista branca bastante clara, né? E Peter Thiel tem uma coisa de ficar falando que se não deixar a inteligência artificial evoluir, o anticristo vai dominar o mundo, e que a Greta Thunberg, é assim, cara, a menina que fala de... Uma jovem mulher que fala de contra genocídio, contra mudanças climáticas, que ela seria o anticristo, ou coisas imbecis desse tipo. E Peter Thiel é um desses caras que defende uma espécie de aceleracionismo de destruição, né? O Palantir, que é essa companhia que ele fundou, ele adora ficar nomeando as companhias dele através de coisas, sei lá, conceitos e coisas do Senhor dos Anéis. E o Palantir, para quem leu ou assistiu o Senhor dos Anéis, é aquela bola de cristal que conecta as pessoas com o Senhor do Mal, né? Pode ver tudo. É estranho isso, enfim, que foi tomada pelo Sauron, pelo vilão, e ele, enfim, acha bom chamar a companhia dele de vigilância digital, de Palantir. Esses caras, eles estão falando coisas cada vez mais claramente. Por exemplo, o CEO do Palantir, esqueci o nome do cara, acho que é o Alex Karp. Ele falou outro dia que crimes de guerra são muito bons para os negócios deles. Não só esses caras estão ajudando Israel a cometer o genocídio em Gaza, como eles estão ajudando o governo Trump a destruir o próprio Estados Unidos, e falando abertamente sobre isso. Então eu volto aqui a uma coisa que eu disse quando eu comecei a gravar o Vira Casacas, que a gente tinha que dar adeus aos eufemismos. A gente tem que parar de usar eufemismos, porque quando a gente usa eufemismos, a gente está deixando que a extrema-direita
possa continuar operando dentro do espectro político normal. A minha teoria, e não só a minha, né, mas eu fico olhando caras como Gil Duran, que é o cara que escreve o Nordright, que é um blog muito bom de vigilância ali em torno do Vale do Silício, faz umas entrevistas e tal. Vou botar um link aí na coluna. Cara, a minha teoria é de que os bilionários do Vale do Silício querem destruir o mundo. Ou pelo menos eles querem destruir o mundo como a gente conhece o mundo. E como eu já falei naquela coluna de Adeus aos Eufemismos, eles entendem que a humanidade é opcional, né? A ideia deles é acelerar a inteligência artificial ou nos escravizar ou nos colocar para fora do ciclo produtivo, né? Eles querem dominar o mundo como reis, como faraós, né? Eles se acham semideuses, etc. O que explica bastante esse medo, né? O medo que eles têm de acabar como acabou a monarquia absolutista europeia. E o que eu sempre acho interessante na discussão sobre absolutismo e revolução na Europa é que a monarquia absolutista parecia justamente mais poderosa quanto maior era a crise. E hoje eu não sei muito bem onde a gente está, né? Eu fico pensando que algumas coisas que acontecem hoje, o Karapanan de 8 anos atrás, mesmo depois do Viracata 6, 7 anos atrás, não ia conseguir imaginar. Mas eu acho que a gente não sabe onde a gente está, mas eu acho que esses caras, talvez numa coisa eles estão certos. Qualquer tipo de revolução minimamente bem sucedida passaria por terraplanar o Vale do Silício, né? Então é bom, deixa eles se prepararem lá, que a gente se prepara aqui. Então, hoje ficamos por aqui. Um forte abraço. Até daqui a 2 semanas.